Olá, telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp, mais um programa Ideias e Debates. E hoje eu vou falar sobre educação. Aliás, até isso é muito importante porque é um momento que a gente está vivendo dessa pandemia toda, né? Saber como é que anda aí a educação, a questão das aulas, enfim, nas escolas. E para isso eu tenho aqui dois convidados. Eu vou conversar, bater um papo com a Érica Suzuki, que ela vai, já está no seu vídeo aí, ela é coordenadora pedagógica, né, lá de Iná, né? Iná de Melo, em Santo André. Escola Professora Iná de Melo, isso. E o Pedro Rocha, que é coordenador pedagógico. Tudo bem com os dois? Aí está aí o Pedro já, o Pedrão. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Érica? Tudo bem, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a quem está aí assistindo a gente. Olá, tudo bem, Érica? Eu também. Tudo jóia, Everton. Agradeço também aqui ao programa Ideias e Debates e vamos lá conversar sobre educação aí diante da pandemia. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quero até agradecer por ter me chamado de Everton, porque ninguém me chama assim de Everton. É sempre Sérgio, né? Porque o meu primeiro nome é Sérgio Everton. Então é mais complicado do que chamar Sérgio. Gostei, você me falou Everton. Olha, eu fiquei... ninguém é sempre Sérgio. Porque Sérgio é comum, né? É normal, é comum. Né? Você falar comum, que eu digo assim, nesse sentido. Pedro também, né, Pedro? Mas são nomes fortes, viu? Apesar de ser simples, né? Pedro, Maria, José, mas são nomes fortes. Não, mas gostei de você me chamar de Everton. Pouca gente me chama assim. Olha, eu queria já de cara, né? A gente sabe que o Pedro é cavalheiro, como eu também sou, né? A gente pode começar com as damas primeiro, né, o Pedro? Com certeza. Mas eu quero a opinião dos dois, claro, né? Claro que eu quero a opinião dos dois. E eu queria que vocês me falassem, né, já de cara, tá, no primeiro momento, os principais desafios aí, né? A gente está vivendo esse momento, como eu fiz a abertura agora, dessa pandemia, né, que não acaba, infelizmente, mas vai acabar. Isso, né, isso aí, a certeza que a gente tem é que isso vai passar, né? E quais foram aí os principais desafios aí, no entanto, trazidos pela pandemia na educação, na área da educação ou para a educação, Érica? Eu vou começar, então, passando, não por conta de ser mulher, mas porque na diversidade a gente tem equidade de direitos, né? Pode ser homem ou mulher. Mas, já que vocês me passaram, eu vou, então, começar aqui, conversar com vocês, então, um pouquinho sobre a realidade da rede pública. Eu sou da Escola Estadual Professora Iná de Melo, a gente está situado aqui na região de Santo André, do Grande ABC Paulista, e não estamos em área de vulnerabilidade, mas nós enfrentamos uma série de desafios diários, mesmo não estando, né, em contexto pandêmico. Porém, quando a pandemia se deu, né, veio o decreto de que o isolamento era necessário, mais desafios se puseram então à nossa frente. Por quê? Uma coisa é você ter já uma estrutura de ensino à distância. Então, todos os atores envolvidos no ensino à distância já estão moldados neste sistema. Quando a gente teve essa mudança repentina de uma hora para outra, aí a gente teve de encarar aí uma série de desafios. E, por exemplo, né, a questão do professor não estar preparado, né? Essa família teve que atuar e reorganizar sua rotina, esse professor também, o aluno não estava habituado, enfim. São várias questões que mobilizam aí essa rotina nova e que não estava preparada. Então, o preparo dos professores, das famílias, dos alunos, o acesso à tecnologia, né? A gente está pautado hoje numa realidade econômica, social, em que não são todos os alunos da rede pública, tá? Vou falar em específico dessa, que têm acesso à tecnologia. E não só os alunos. E aí a gente se deparou também com a questão dos professores que também não tinham bons equipamentos em casa, né? Bons celulares ou bons notebooks, computadores, enfim, para a gente conseguir ajustar tudo isso. Né? Foi pensado tudo a toque de caixa.
Então, esse foi o primeiro impacto da questão aí da pandemia, decretado o isolamento, que a gente enfrentou nessa situação, né? Essa é uma realidade da escola pública. Isso que a gente está falando também de grandes centros, né? Mas a gente ainda tem um bom caminho ainda a percorrer para isso. E vocês atendem, né, também na escola deficientes, né, visuais, enfim. Conta um pouquinho, rapidamente, sobre a escola Inádio Melo, o Isso, atendimento a dela. nossa escola hoje, ela é considerada escola polo no atendimento de alunos deficientes visuais. Na rede estadual, para Uhum. quem não conhece, a gente tem setorizado em algumas escolas, tá, dentro de uma rede de diretoria de ensino, vamos supor. Aqui em Santo André, a rede tem 90 escolas, 89 escolas atendidas pela rede estadual. Né? A escola Inádio Melo é a única que tem uma sala de recursos para atendimento de deficientes visuais. Né? A Ah, gente tá. fala que é um aparelho para atendimento específico deste público. Mas a escola hoje, isso em qualquer escola particular e da rede pública, ela tem a obrigação, né, de atendimento a todo o público-alvo da educação especial. Então, seja uma pessoa com paralisia cerebral, um deficiente intelectual, um autista, um DT, Uhum. independente se a escola tem ou não essa sala. Então, este também foi um outro desafio, Sérgio, para a gente, porque, por exemplo, um aluno que é cego, ele depende demais da explicação, né, da presença do professor ali para pontuar algumas questões por conta da falta de visão. E muitos dos nossos alunos cegos, por exemplo, não tinham recurso em casa, ou o pai só tinha um celular que também não dava para a gente adaptar naquele primeiro momento do afastamento. Então, as professoras especialistas tiveram que, junto aos professores da sala regular, repensar também como a gente deixaria acessível a matéria, o conteúdo do dia a dia para este aluno. Então, tiveram que disponibilizar máquinas para ele. Quem não tinha máquina Braille em casa, a gente teve que emprestar, né? Enfim, para dar essa condição para ele. Muitos materiais, não, né, até por conta do tempo, não foi confeccionado, então o professor teve que repensar uma forma de explicar as matérias, explicar os conteúdos para os alunos cegos, por exemplo. Para os alunos, por exemplo, que são Uhum. autistas e não têm alfabetização ainda completada, isso é muito comum quando chega no ensino fundamental 2, que é a partir daí que a gente atende lá na Inádio Melo. Como é que a gente vai transformar um conteúdo, fazer a adaptação deste conteúdo, né? Por exemplo, química. Você vai adaptar para um aluno que ainda não é alfabetizado, que tem essas questões de comprometimento da deficiência intelectual também, e passar esse conteúdo para o pai dar o suporte em casa. E muitas vezes esse pai não tem ainda também esse conhecimento e aprofundado, e não é a obrigação dele também. Então, veja que são várias frentes de entraves Sim. que a gente precisou parar e reorganizar, ressignificar tudo isso. Então, foi um grande Uhum. desafio. Tem sido, Não é na fácil. verdade. Não é fácil, é verdade. Agora, Pedro, Não. realmente é complicado, né? Você tem que, né, se adaptar a toda essa situação, né, que a gente está vivendo, né, Érica? E Sim. cada vez mais difícil. Quer dizer, a questão toda, não só em relação à pandemia, é que provavelmente a gente não vai voltar como era antes, né? Não só, eu digo, tanto na situação que a gente está vivendo, como após pandemia, né? Passando, que isso vai acabar, né? Isso é certeza, é um vírus, né? E uma hora não, a gente vai conseguir sair dessa, não tenha dúvidas, né? Mas dificilmente vai se voltar ao normal, ou vamos dizer assim, né, normal que eu falo, né? Até isso é bom falar com o Pedro, né, Érica, que o Pedro é um coordenador pedagógico, né? Eu queria, inclusive, até saber dele isso, essa questão dos alunos, né? Como afeta, né, Pedro, a cabecinha aí dos alunos, né? A situação toda também do andamento, né, da escola, das aulas, enfim. É possível que os alunos
eles possam manter aí o desenvolvimento escolar de forma plena, mesmo nessa questão do ensino à distância, Pedro? Obrigado pela pergunta. Eu, de antemão aqui, achei muito bacana aí as ações que a Dani falou aí da escola, Iná, muito bacana. Parabenizo, porque eu sei aqui que nós da ponta tivemos aí um esforço esse ano enorme para a gente conseguir fazer a escola acontecer. E eu acho que tudo isso de fazer a escola acontecer envolve alguns desafios desse momento. E o que você disse agora foi muito feliz e algo que todos nós precisamos pensar. A gente espera talvez voltar em 2021 para uma normalidade de 2019, só que o 2020 está aí entre esses 2 anos e não dá para a gente passar uma borracha em 2020. Então, sem sombra de dúvida, Sérgio, esse ano, para além de tudo, tem que ser também um ano dentro da educação de alguns aprendizados em relação a como fazer educação a partir de então. Eu tenho a plena certeza que esse ano, apesar de extremamente desafiador, trouxe algumas lições positivas de resiliência e de que é possível fazer também. Eu concordo aí até nessa fala sobre os desafios. Eu acho que a pandemia nos impôs desafios em vários âmbitos, né? Um desafio para a escola, do ponto de vista operacional, de professores, coordenadores, diretores, todo mundo manter a escola viva, mesmo que não presente fisicamente. Para a família, isso também foi um grande desafio. Eu acho que mais do que nunca a família viu o papel da escola não somente ali como um espaço de custódia, né, como um espaço de deixar os filhos, mas a escola como um elemento assim de construção social enorme. Então isso foi um desafio aí para as famílias. E aí eu acho que mais do que nunca também, agora, esse ano foi um ano importante para mostrar para as famílias de que a participação, o envolvimento delas dentro do processo de educação, ele também é importante. E de alguma maneira mostrar o quão a gente faz na escola, né? Porque eu, por exemplo, tenho uma filha de 4 anos, eu sou também professor de biologia, mas trabalho com séries mais à frente, mas em muitos momentos eu tive que estar com ela junto ali já de lições iniciais de alfabetização e foi desafiador para mim, né? Chegava momentos que eu tinha que pensar em novas atividades e etc. E aí eu me via aí no papel também do outro lado de pai. E aí vem também a questão do aluno, que eu falei tudo isso para casar com a sua pergunta, né? Os alunos, em um determinado momento, foram colocados numa nova situação. E a minha visão aqui, mesmo dentro de uma rede de escolas particulares, na qual eu faço parte aí do time pedagógico, por mais que a gente já tivesse, de alguma forma, mais recursos, né? Os nossos alunos têm mais recursos, de alguma maneira, algum contato com a tecnologia ainda era muito secundária. E aqui no Rio de Janeiro, né, onde nós estamos, a partir do decreto do dia 13 de março, a tecnologia deixou de ser secundária e passou a ser esse ambiente onde a escola acontecia. E aí, sim, a partir disso, nós vamos foram que a força, como um carro que tem que pegar no tranco, foram obrigados a se adaptar, exatamente, a se adaptar e entender essa nova realidade. Então, mas eu queria entender melhor, Pedro, assim, eu digo, você como coordenador pedagógico, né? Você está na área de pedagogia, tudo. Eu queria saber a diferença, né, do presencial, não é isso? Para essa situação que a gente está vivendo hoje. O que impacta, o que afeta, né, essa relação aluno-escola? Até porque presencialmente é uma coisa, você lidar de uma maneira diferente, né, do trabalho home office, no caso, que muitos alunos têm feito, né, porque não tem outra situação. Agora, pedagogicamente, vamos dizer assim, falando, o que afeta isso? Quais consequências, né, fora do presencial pode trazer para um aluno ou para a própria escola mesmo também? A minha opinião é que o grande desafio aqui é que, nesse ensino online, a gente precisa contar muito mais com um controle do processo de aprendizagem, muitas das vezes, por parte do próprio aluno. Algo que no ensino presencial, os professores, os coordenadores, a gente tinha esse contato. Mas é mais difícil, então, através do virtual, é mais difícil. A minha opinião aqui é que sim, essa questão do acompanhamento, do vínculo com os alunos, ela é um desafio.
é possível. Aqui a gente pensou, e acho que todas as escolas pensaram, em uma série de adaptações do que a gente já fazia, para que houvesse essa manutenção do vínculo e desse acompanhamento constante junto dos nossos alunos. Cada vez mais do que nunca, eu vejo a escola como esse espaço que garante acompanhamento. O acesso à informação hoje, de alguma forma, é muito fácil. Só que o que a gente, escola, precisa fazer é estar orientando e é munir o nosso aluno desse caminho certo. Então, para mim, esse foi o grande desafio nesse momento, Sérgio. Érica, durante essa pandemia que a gente está vivendo aí, você quer complementar alguma coisa, Érica? Eu vi que você deu uma respirada Não, para falar. exatamente o que ele pode falou. Falar, fica à vontade. Ó, você pode Exatamente. falar com o Pedro aí, sem problema nenhum. Eu só estou mediando aqui. Sim. Né? Pode intervir Sim, então, a qualquer momento, não tem problema, não. Oi, então pode vamos falar. lá. Em relação ao que o Pedro comentou, né, e casando com o que você também observou sobre o impacto, primeiro porque foi tudo dado de forma muito repentina. Então, esse já foi o primeiro impacto. Então, uma vez que você estava ali naquele processo que há décadas, há anos, há séculos, a gente faz com o professor na escola, presencialmente, com os alunos, e quando você tem aí a inserção de uma... A gente já tinha, né, a tecnologia como segundo plano, né, eventualmente utilizada, na rede pública um pouquinho mais difícil, mas já tinha, e de repente tem que usar de uma forma imposta e feita assim às pressas. Então esse foi o impacto maior, né? Então, porque tudo isso precisa de um tempo para você acomodar essas mudanças. E aí o que fica mais claro para todos nós, isso para as famílias, para alunos, para professores e para quem está envolvido em educação, é que ainda que tenhamos todo esse suporte tecnológico, né, de apoio, e que ele é excelente, que ele precisa estar inserido na escola, o presencial ele é essencial. Não há como a gente abrir mão do presencial, né, dessa interação, dessa dinâmica de professor-aluno ali naquele contexto escolar. Então, eu acho que esse é um grande... O professor ali como um mediador, ele é fundamental, né? Porque senão a gente Não que não conseguiria... haja, né, Pedro? Mas eu acho que esse olho no olho presencial, como a Érica está dizendo, ele é muito importante, né? E de estar perto e de conseguir acompanhar, porque... É diferente, né, Pedro e Érica, de uma tela. É diferente. Você sabe que as pessoas estão te vendo, né? Mas é você e uma tela. Eu sei porque eu trabalho com isso há 30 anos. É diferente, né? Por exemplo, quando eu vou fazer um evento, né? Por exemplo, mediar uma palestra ou semestre de cerimônia, onde você tem o público. Eu estou falando isso antes da pandemia, viu, Érica? Porque hoje cerimonial é só virtual, né? A gente só pode fazer virtual. Mas você sente, mesmo eu, como profissional da área há mais de 30 anos, você sente a diferença de estar falando, como a gente está aqui, né, para uma câmera, que a gente está, né, os três aqui engajados na coisa. Você está me vendo, eu estou vendo o Pedro está me vendo, né, o Pedro está te vendo e vice-versa. Mas não tem aquela coisa, é diferente da presença das pessoas, de você estar olhando ali. É a mesma coisa no meu trabalho, né? Quando eu faço um cerimonial, alguma coisa, você tem a plateia, você tem as pessoas, o povo, né, aquela situação. É diferente, né, do virtual, e você se sente muito mais, né, ligado naquele trabalho, porque através do virtual você não sabe, você não sabe o que as pessoas estão, como elas estão, qual o olhar delas, né, Pedro, em relação à coisa virtual. É diferente, bem diferente. Interessante o que você falou, Sérgio, porque até na psicologia eles usam o termo a pista visual. Porque quando você está ali explicando também na sala de aula, mesmo uma sala muito numerosa, a gente aqui tem, às vezes, salas com 40 alunos. E quando você está ali explicando, está ali à frente da sala, você consegue enxergar na carinha deles, na interação, na expressão do rosto. Opa, eu já... Automaticamente, no pensamento, já fazer, vou ter que revisar essa questão aqui. Eu vou ter que voltar, aqui eu já posso inserir mais uma questão. Essa pista visual também é um referencial para a gente que faz falta no só tecnológico.
só nessa É o que o Pedro estava tecnológica. falando aí, né? Exatamente. Né, Pedro? Tem um ponto até que, assim, acho que a gente, como todo, precisa entender isso, e aí é o desafio de estar distante, que também a gente está agora dentro da casa desses alunos. E aí, hoje eu vejo que é super compreensível entender que às vezes eles não se sentem confortáveis para abrir a câmera, seja Isso. porque não tem um ambiente Também tem adequado isso, para mostrar, exatamente. ou porque por vezes a máquina está sendo compartilhada, ou enfim, porque são jovens e a timidez é mais do que normal. Então, Tem a eu timidez, tento daqui olhar, exato. tento também pensar na visão do aluno, que é abrir uma intimidade da casa, né? E que nem sempre isso é tão confortável. Às vezes a gente poderia estar numa reunião, né, de trabalho, algo nesse sentido, que a gente não vai estar tão confortável para abrir a câmera. Então, imagina um aluno jovem na puberdade, com toda a questão emocional que a juventude traz. Então, isso acaba também limitando e dificultando, enfim, esse tipo de contato. E aí, enfim, consolidando isso. Ter essa interação presencial, ela é essencial. É fundamental, né? Vamos dizer assim. É fundamental. Apesar de levarmos mas infelizmente, né, Pedro e Érica, a gente está vivendo um momento que não tem como. Aliás, depois eu vou falar com o Pedro sobre uma outra coisa que ele vai falar para a gente se essa possibilidade, mas ainda não. Depois eu falo com o Pedro, pedir para a Érica falar um pouquinho mais da escola professora, né? Inade Melo, que fica lá em Santo André. Como Inade Melo, exatamente. Então, eu queria que você, né, falasse aí durante essa pandemia quais foram os meios utilizados, né, para conectar os alunos. Quais foram aí, no caso, né, nessa situação que a gente está vivendo, as atividades, né, ofertadas aí, no caso, por causa da pandemia, para essa escola, né? Isso. Então, lembrando, a gente está num contexto de rede pública, né? Nós temos lá um total de hoje especificamente 1.109 alunos, quase 1.200 alunos, com todas essas realidades díspares. Então, logo que se deu o decreto e a gente teve que começar a interagir com os alunos, foi decidido, vai voltar, a gente vai fazer uma forma de continuar as aulas no modo remoto. Então, vamos lá. Então, a princípio, a Secretaria de Educação aqui de São Paulo começou a pensar num que hoje a gente chama de Centro de Mídia São Paulo, é o CMSP. Então, foi um mecanismo, um aplicativo, uma plataforma criada pela Secretaria de Educação para tornar acessível o contato e a dinâmica entre professor e aluno. Mas enquanto isso não se concretizou, os professores foram se utilizando as redes midiáticas. Então, era com Facebook, com WhatsApp, com e-mail. E aí a gente também teve algumas questões, por exemplo, tinha professor que não queria usar a sua página de Face para interagir com os alunos. Então, a gente criou grupos de cada sala, por exemplo, do sexto ano A, do sexto B, do terceiro B, enfim, a gente criou grupos fechados em que só interagiam professores, alunos e pais, e nós da coordenação, para passar as atividades, né? Então, ali eles mandavam links de algum filme, de algum vídeo para complementar a lição. Aí, logo depois, foi também disponibilizado para os alunos o material físico deixado na escola para quem não tivesse o acesso de WhatsApp, de Facebook, porque tinha também essa condição de quem não tinha nenhum acesso, de ir buscar as lições na escola, impressas ou os cadernos a secretaria também disponibilizou um kit de material, né, todo repensado, reorganizado para essa condição. Então, a gente teve todas essas frentes. Aí, quando o CMSP começou a operar, os alunos começaram a migrar para aí, e aí o que a rede aqui efetivou de dinâmica padrão, vamos dizer assim, foi o Google Sala de Aula, que a gente chama de Google Classroom. Tá? Então, elas foram habilitadas, aí os professores tinham as salas habilitadas para cada professor, e aí o professor vai interagindo com atividades. Mas mesmo assim, Sérgio, ainda temos hoje, já dezembro de 2020, né, isso tudo se deu lá em março, a gente ainda tem uma parcela de alunos que não conseguiram interagir via tecnologia e que a gente precisa o tempo todo
reorganizar e pensar em atividades para serem deixadas na escola de forma impressa. Para ele ir lá buscar, ele busca, faz em casa, aí o professor dá um tempo para ele realizar, e ele devolve na escola. Aí a equipe da secretaria tira foto dessas atividades e encaminha para os professores corrigirem. E aí as devolutivas o problema é também que são nem feitas. todo mundo, né, nem todos, né, Érica, tem acesso, né, a essa tecnologia. Uma grande parte da população, das pessoas, não tem acesso, né? Ou por não ter condições de colocar, né, uma tecnologia dessa, os aparelhos, enfim. Tem um problema de sinais também, né, dependendo da distância, tudo isso, exatamente. Então, precisaria um investimento, né, vamos dizer, nem só aqui em São Paulo, mas no país inteiro. Sim, né? sim. Investimento Muito bacana essa sua para isso, observação, né? Sérgio. Em Não relação é? a essa questão aí de, por exemplo, a rede estadual, frente a essas questões de muitos alunos não terem, por exemplo, o pai não tinha como bancar a mensalidade do celular lá, né, com as operadoras para manter a internet, tá bom. Então, o O que governo não é barato também também, né? O que não é não barato, é. vamos e venhamos, né? Então, Não é barato, exato, não não é. é. Aí o governo, essas questões foram colocadas para a secretaria, foram levadas adiante. Então a secretaria também bancou os dados móveis. Então você utiliza o CMSP, esse centro de mídias, com o custeio. Você tem que entrar com uma senha lá, é só com o e-mail institucional, por exemplo. Mas olha que interessante, mesmo assim, com os dados móveis custeados, né, pela Secretaria de Educação, há pontos da cidade em que o sinal não pega. Então, mesmo garantindo a gratuidade do acesso à internet, há lugares em que os pais chegam lá na escola colocando essa questão. Falam, olha, lá na minha casa, na minha região, não pega a internet. Mesmo a gente pagando os pacotes mais tops que existem hoje, a internet não pega. Então, veja as complicações todas que envolvem. Pois E a é. gente sabia que Não, isso aí. tudo existiria por conta aí da questão de ser Isso que eu ia tudo de falar uma hora agora. para outra. Claro que ninguém esperava uma situação como essa, né, Pedro? Sim. Ninguém esperava uma pandemia, né, como está acontecendo no mundo inteiro, né? Ninguém estava preparado para isso é claro. Então não houve, né, um preparo também, a gente não pode estar culpando, né, todo Sim. mundo, nem dizer, mas o governo é culpado, não sei o que é culpado. Não, não é assim. Ninguém estava preparado para isso é fato, né? Para que se corresse ali e tentasse, né, Remediar de alguma rapidamente. forma, né? Exato, entendeu? Não tinha como. Mas agora, a partir daí, isso pode ser feito, esses investimentos, né? E melhorias aí de sinais, né? De condições para que as pessoas tenham acesso a esses aparelhos, né, Pedro? Até dentro do modelo de educação do Brasil, não tinha, em relação a esse ensino à distância, não havia nada que fosse legal, digamos assim, na educação básica, somente no ensino superior, o que mostra que, de fato, ninguém estava preparado para esse momento. E é isso, né? 31 de dezembro foi lá o primeiro diagnóstico ainda em Wuhan, e em março, 3 meses depois, eu confesso que naquela sexta-feira, quando aconteceu aqui, eu estava dando aula presencial e conversei com os alunos sobre isso e eu pensava que ainda está um pouco longe aqui do Brasil. E da mesma forma que quando a gente começou o isolamento em março, eu falei, em poucos meses nós vamos retornar. Eu não sei como é que está em São Paulo, mas aqui no Rio, pelo menos na nossa escola, a gente chegou a voltar para o presencial, mas infelizmente um aumento gradativo do número de casos nos impôs a retornar novamente para o online, a fim de manter, enfim, a segurança de toda a comunidade escolar. Não, mas aqui Então, também está assim, praticamente, né? Pedro. Eu sei que Mas eu não sei se Rio de vocês chegaram a Janeiro. Eu retornar em sou algum daí, eu sou momento. carioca, sou do Rio de Janeiro, estou em São Paulo há mais de 30 anos aqui, mas eu tenho visto noticiários, né? Realmente o Rio está uma coisa bem complicada. Mas São Paulo também já está. O número de. Se a gente for ver aí, né, os noticiários, o número de mortes de infectados só aumenta, né, gente? Apesar de da aqui- escola também Teve ter uma se pessoa aqui, um adaptado. infectologista, que falou que acha que ele. Eu falei, olha, Sérgio, vou te dizer a verdade. Falando da segunda onda, né?
dessa Covid, ele virou e falou assim, eu acho que a gente não saiu nem da primeira. Ah, não, isso que eu ia falar. A gente Olha não só. saiu da primeira. A gente teve oscilações, Pois é. mas aqui Mas está igual não aqui, chegou. viu, Érica, Pedro? São Paulo está a mesma coisa, gente. O Rio de Apesar da Janeiro escola- chegou a ser mais rápida a coisa porque a gente estava vendo aí, né? Você tem a orla marinha, você tem praias, você tem, né? Rio é muito, é cidade turística, né, gente? E houve o abuso mesmo também das festas, dos eventos, dos encontros, mas não que não tenha acontecido também aqui em São Paulo, viu, Pedro? O que é muito ruim para a educação, porque aqui, como a gente teve a possibilidade de voltar, fizemos um verdadeiro arsenal para receber os nossos alunos, entendendo a importância de ter essa retomada, de manter essa interação social, esse vínculo e tudo mais. E a gente conseguiu construir um ambiente extremamente controlado, talvez o mais controlado que os nossos alunos tivessem acesso, com rodízio de turmas, com, enfim, severas restrições antes mesmo da entrada, um protocolo sanitário muito complexo, mas é de fato, né, um momento onde a gente precisa aí de uma simbiose da comunidade como um todo aí, entre as pessoas de diferentes setores e tudo mais, uma visão menos aí particular da coisa, mas aí acaba que a educação sofre um pouco também por conta disso. Mas eu sempre tento levar as coisas para o lado positivo e aquilo. Fizemos o que foi possível e eu acho que todas as escolas como um todo dentro do que era possível. E aí vocês ainda levantaram aí sobre essa questão aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo e no Sudeste como um todo, a gente de alguma forma ainda tem certos, talvez eu chame aqui de privilégios por estar no Sudeste em relação a cabeamento, à internet e tudo mais. Talvez em lugares mais remotos do Brasil a situação, infelizmente, talvez seja pior, com mais limitações em relação a esse ano. O importante é todo mundo ter a certeza que dentro do que foi possível, fez-se o máximo para garantir aí jovens sendo formados para o futuro. Antes de eu falar para a Érica, não sei que a Érica queira colocar alguma coisa no que você falou, mas antes de eu passar para ela, eu queria só rapidinho que se você falasse do ensino híbrido, Pedro, também. Só explica um pouquinho para o nosso telespectador o que é, né, o ensino híbrido, primeiramente. É bem importante aqui, até dentro de um aspecto mais pedagógico da coisa, que a gente entenda o que é o ensino híbrido e o que está sendo feito agora, né? Ensino híbrido é mais um modelo de educação, né? Um modelo formal de educação também, que de fato conta com um complemento, com um elemento online, mas para além disso tudo, o ensino híbrido ele conta com um tipo de ensino que é mais personalizado, focado à demanda dos alunos, que privilegia autonomia, flexibilidade, enfim, e que não necessariamente eu tenho, na verdade, a simples, enfim, imposição de algum tipo de recurso tecnológico e começar a chamar isso de ensino híbrido. Você ter aulas que são estritamente no ambiente online, ou você ter estritamente, sei lá, uma aula no Google Meet, algo nesse sentido, a depender da essência do que é o ensino híbrido, você não estaria falando sobre. Mas é um pouco complicado, que a gente utiliza o termo híbrido para tanta coisa, né? A gente fala de um carro híbrido, a gente fala sei lá, de um motor que é híbrido, de um navio que é híbrido e por aí vai. Mas educação híbrida é um modelo formal que tem um complemento online, mas que quer dar essa personalização, como eu disse. É permitir com que o aluno seja protagonista do seu próprio aprendizado. Nós já tínhamos aqui uma série de elementos, de metodologias de aulas que contavam com essas particularidades do ensino híbrido. Esse momento de ensino, no primeiro momento que eu vou chamar de misto, ou seja, de misto não, a gente migrou completamente para online, depois voltamos para o presencial com alguma coisa ainda também ali no presencial ao longo desse nosso ano super intenso, ele contou com esses dois elementos. Mas isso é diferente do que seria, né, dentro das linhas aí de estudo desses modelos de educação, que na essência é o ensino híbrido. Mas esse ano foi interessante, porque foi um ótimo laboratório para que novas metodologias, novas práticas pedagógicas a gente, enfim, pudesse testar e ir elaborando e construindo ao longo desse ano. E, inclusive, muitos aprendizados que no ano que vem, aí sim vão só consolidar o que a gente tem de educação híbrida aqui na nossa escola. Então quer dizer que pode ser cada vez mais aí... Fala, Érica. Oi.
Eu só ia Não, eu só queria complementar aqui. perguntar se Pedro, cada vez concluir. mais é uma possibilidade para o ambiente escolar, né? Que cada vez, no caso, mais inclusivo o ensino híbrido, é isso? Você acha? Acho que sim, mas eu nessa fala aqui só enfatizar algo que acaba sendo uma confusão muito comum quando se fala de ensino híbrido e que é achar que ensino híbrido é somente essa coisa de você ter online, que agora a gente está vivendo o ensino híbrido. E isso não é uma regra, isso não seria um conceito correto. Eu nem acho que a gente precisa ficar preso aqui aos conceitos das coisas, mas eu não poderia deixar passar sem, enfim, falar sobre isso. E tem várias vantagens, né? O modelo de educação híbrida, ele traz várias vantagens, e você permitir personalização e que, de alguma maneira, essa personalização possa ser inclusiva, também é mais uma dessas vantagens. Essa questão do híbrido também é uma... Mesmo para a escola pública, que a gente sempre fala que faltam recursos e tudo mais, a tecnologia, nesse modelo híbrido, ela é só mais uma estação, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, né, Pedro? Perfeito, É mais uma estação. Você faz vamos usar uns termos mais simples para que, né, quem é leigo entenda. A gente faz o tempo todo rodízios de experimentações com os alunos, então você vai acabar potencializando, né, os protagonismos diversos que tem dentro de uma sala de aula. Então, por exemplo, numa semana, num projeto, você trabalha muito com pesquisas, levantamento de dados, coleta de assuntos, e os outros estão ali na produção de produzir o cartaz, de produzir o vídeo e tudo mais. Nos outros momentos, você faz um rodízio. Aquele que estava nas estações de pesquisa, de coleta, ele vai para uma outra estação de trabalho e todo mundo experimenta um pouquinho de todos os aplicativos e, enfim, de todas as metodologias. Né? A gente também tem aí, casado aí, metodologias ativas, a gente também dá muito para o aluno, o professor fica só como um tutor. Tem uma temática, o aluno, os grupos, né, de alunos têm que produzir aulas também diferenciadas, com os usos de tecnologias e tudo mais, para que ele também seja protagonista ali do próprio conhecimento em construção. Mas o professor está sempre ali como um mediador e um auxiliar nessa construção de aprendizagem. Então, o ensino híbrido, metodologia ativa, acaba sendo, esse período acabou sendo mesmo um laboratório, como o Pedro observou, para a gente fazer novas experimentações aí frente ao uso da tecnologia. Mas só o uso da tecnologia, do jeito que a gente está, não configura exatamente uma proposta de ensino híbrido. Agora, Érica, voltando aqui a questão da escola, né, Inádio Melo Santo, lá de Santo André, né, Inádio Melo, a gente falar dos deficientes, né, visuais, continuando isso, eu queria que você até comentasse, fizesse esse comentário aqui, se realmente isso influencia tanto assim, os deficientes, né, visuais e também os demais alunos que são público-alvo aí na educação especial, como os autistas, né? Tem quem tem síndrome de Down, enfim, paralisia cerebral e etc. Né? Eles estão inseridos aí nas turmas das salas regulares. Né? Qual é a importância do convívio, tá, entre todos os alunos, né, para o desenvolvimento? É de primordial importância. É de primordial importância, Sérgio. Para esses casos, principalmente, muitos deles chegam no ensino fundamental 2, que é de onde a gente começa a trabalhar na escola Inádio Melo. A gente não tem fundamental 1. Então, o processo de alfabetização não tem em outras escolas. Não, a gente tem a partir do fundamental 2, que é a partir do 6º ano, antiga quinta série. A gente tem a partir do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Então, essas crianças, geralmente, por conta de todo o contexto, chegam no Fundamental 2 com muitas questões comprometidas de alfabetização, principalmente. Então, é um cadeirante que teve paralisia cerebral, e aí, por uma série de motivos, ou por falta também de intervenções mais precoces, chega com muita limitação nessa questão de alfabetização. Então, assim, para a gente já é um desafio grande, porque ele está ali inserido num contexto de sala regular, que é o que é previsto em legislação e é o ideal, né? Até a gente acaba esbarrando nesse novo decreto aí, publicado em 30 de setembro de 2020. Agora, Érica, desculpa, Érica, só para eu entender, você falou dessa questão do ensino fundamental 1 e 2,
não tem isso que eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, porque eu queria também entender, e o telespectador também. Você fala, não tem o ensino fundamental 1, só a partir do 2, né? Por quê? É questão de dificuldade, pelo deficiente ser mais novo, ainda criança, ser mais complicado, mais difícil você ter né, a questão do aprendizado, do ensino, por ele ter uma deficiência qualquer, o que seja, deficiência visual, enfim. É por isso ou não? Ou eu estou errado? Não, não. A rede estadual, já na LDB já é previsto assim, cada setor, cada jurisprudência tem responsabilidade por um setor da educação. Então, o Fundamental 1, a educação infantil, geralmente ela fica sob a égide dos municípios. Né? Então, a alfabetização, Tá. Fundamental Não, 1... desculpa a minha ignorância, Sim. Érica. É só para entender, porque às vezes Não você é fala assim, mas por que só começa a partir do Fundamental 2? Talvez porque é mais complicado você pegar uma criança que tem uma deficiência, e a gente sabe que, claro que do que de uma outra criança que não tenha deficiência. Isso é fato, né? Eu só queria entender se era por isso, né? Não, continua. Não. Então, assim, ainda temos escolas estaduais que abarcam o Fundamental 1 e tem escolas, ainda são poucas aqui na rede Santo André, que tem o Fundamental 1, que começa lá do primeiro ano, com 6 anos, até o ensino médio, tá? Mas a maioria das escolas da rede estadual, elas atendem o Fundamental 2 e o ensino médio, certo? Assim, que isso está num processo, Sérgio, para que vocês também entendam, é um processo de que assim, o Fundamental 2 até o 9º ano seria também incumbência, seria uma transferência gradual aí, aos poucos, para o município também. A escola estadual seria, o ensino médio, desculpe, seria de cuidados aí somente para o Estado. Em tese, seria isso, é um processo ainda de acomodação dessas questões. Mas vamos voltando lá. Temos, então, atendimento de Fundamental 2 e ensino médio aí nessa escola em que eu falo, que é o Inadimelo. Temos uma sala de recursos somente para deficiente visual. Então, o atendimento ainda não é multidisciplinar. Ele é um atendimento focado em uma única deficiência. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque isso também, às vezes, dificulta esse processo de integração, de inclusão para todos. Né? Que o princípio da escola é atendimento da educação para todos. Aí, mas para todos isso a gente já tem. Não, é que assim, para todos não é só numa questão, a questão econômica, é a questão da deficiência, englobam várias outras frentes para você fazer o atendimento. Então, com este público chegando para a gente, com essas condições mais comprometidas de alfabetização, por exemplo, tá? Que aí para vocês entenderem o público, esses alunos precisam de intervenções lá no início da descoberta da deficiência, para que ele tenha um avanço e consiga estar dentro da série, ano adequada com a idade. Então, eu tenho muitos alunos que chegam lá no Fundamental 2 com 16 anos, no 6º ano, e que é síndrome de Down, porque ficou um tempo sem acompanhamento, ou então ficou sem escola, enfim. Isso é muito recente da gente conseguir condensar todo mundo na mesma escola, no mesmo espaço. Então, Sérgio, o que acontece? O aluno chega lá, a gente tem que fazer uma adaptação. Então, não é pensar na aula para todo mundo e mais uma atividadezinha para o aluno que é deficiente, o cadeirante que está ali no canto. Não, é pensar para todo mundo. E essas intervenções, a gente tem um ganho muito grande quando a gente tem, por exemplo, esse princípio de ensino híbrido. Fazer estações, fazer com que esse aluno interaja com outros alunos. Essa interação e essa intervenção pontual do professor ali no dia a dia, na rotina da sala de aula, faz toda a diferença. E quando esse aluno se vê aí já isolado em casa, e agora com o apoio de um pai que muitas vezes, e não, como eu falei lá no início, não é obrigação desse pai ter esse conhecimento técnico da escola, essa é uma função da escola e não do pai. E aí, essas interações e adaptações que a gente fazia na rotina da escola, a gente teve que agora pensar para o público-alvo. Então, como que eu faço? Remodelo uma atividade de história, de idade média, vamos supor, para esse aluno, sendo que eu tenho que agora fazer explicação, porque muitas vezes ele depende da leitura, porque ele ainda não é
alfabetizado, então você faz a leitura da comanda do exercício, por exemplo, para que ele consiga entender o que ele tem que fazer. E ali, dependendo da resposta desse aluno ali fazendo, você percebe que ele não entendeu nada. Então, na hora, você já tem que fazer uma intervenção mais pontual para que ele consiga, então, ir para uma outra etapa. Ou você tem que voltar um pouquinho. Então, veja que a gente... É diferente de você passar para um aluno que já é alfabetizado, falar, olha, leia a situação de aprendizagem 1 e 2 do livro, se tiver dúvida, anota e manda para mim, que sou professora. Para um aluno que não é alfabetizado e tem essas questões de comprometimento da deficiência intelectual, você tem outros complicadores. Então, a gente teve que, por exemplo, pensar em situações em que a gente conseguisse mandar um áudio para o aluno da leitura de um determinado ponto que você queria trabalhar com ele, dar suporte, pensar num suporte também para esse pai. A gente pedia, então, para que o pai fotografasse, ou então fizesse um vídeo de como esse aluno compôs a atividade para que a gente recebesse esse vídeo, avaliasse essas questões que deveriam ser pontuais na sala e a gente ressignificar aquela atividade ou repensar em novas estratégias. Então, são várias coisas. Sim, são várias frentes aí, né? São várias. Aliás, a gente está chegando já, inclusive, ao final, mas eu quero pegar esse teu gancho, né, Érica, que você acabou de falar tudo, e ir para o Pedro e só perguntar para ele, né, o que falta, o que precisa, né, Pedro? O que é necessário para as escolas aí, então, para que elas possam aplicar cada vez mais esse ensino híbrido, Pedro? Para mim, começa por um conhecimento por parte de toda a comunidade escolar do que é o ensino híbrido e o que pode se ter com ele. Quais são as vantagens do ensino híbrido. Nós aqui estamos aí arduamente esse ano, muito nesse movimento de propor aí treinamentos, simpósios, vídeos explicativos, conversas, para a gente cada vez mais, enfim, ter o ensino híbrido nas nossas salas de aula, entendendo esse momento, Sérgio, que a educação está, e é um momento que é muito coerente ao ensino híbrido. A gente pensar que as novas gerações têm demandas diferentes, a gente pensar, como a Érica disse, que a gente precisa ter salas que são cada vez mais inclusivas de fato, inclusivas com que esse aluno com algum tipo de necessidade especial possa, dentro das suas... possa desenvolver as habilidades que são habilidades, às vezes, muito desenvolvidas nesse tipo de aluno, né? Eu acho que o ensino híbrido também permite isso, uma sala de aula que é mais horizontal, uma sala de aula que permite com que essas diferentes formas de saber possam ser exploradas. E, olhando sempre para o lado bom das coisas, esse ano nos permitiu muitos testes, eu acho que foi esse empurrão que faltava para que aqui no Brasil, na educação básica, a gente possa começar a pensar cada vez mais em educação, e uma educação que é mais, enfim, antenada ao momento atual, tanto dos alunos e das novas gerações, né, os nativos digitais, cada vez mais o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e cada vez mais uma sala de aula que seja produtiva e possa abraçar essa heterogeneidade. Olha, a gente chegou ao final do programa, já estamos estourando o tempo aqui, viu, Érica? Eu agradeço muito aí a participação de vocês dois, da Érica, do Pedro, né? Foi muito bom, a gente teria muito mais tempo aqui, muito mais assunto, principalmente, claro, sim, educação é um assunto que, né, não para, a gente tem que estar discutindo sempre, né? Mas a gente pode marcar numa outra oportunidade, um outro programa para continuar falando sobre educação. Obrigado, Érica, pela sua participação, obrigado, Pedro. Eu agradeço também, Sérgio, a oportunidade aqui, o convite, e fico também à disposição. Quando quiserem falar de educação, estamos aí. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece, Pedro. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Érica. Acho que foi um momento muito bacana. Eu sempre adoro esses momentos que a gente pode parar para falar de educação, de construção da educação e transmitir os desafios que a gente tem e entender que, enfim, com certeza cada vez com mais educação que a gente vai mudar esse país. Não, sem educação, não somos nada, né? Exato. Nada vai para frente. Mais uma vez, obrigado aos dois. Obrigado, agradeço pessoal, também. Até mais. Pois é, pessoal, esse foi mais um programa Ideias e Debates. Você pode rever essa edição, né, de hoje aqui na nossa programação e também nas redes sociais, né, como o canal, né,
da Rede Alesp no YouTube. Tá bom? Espero vocês no próximo programa. Até lá.